Olha, quando a gente fala em projetar a rede elétrica de uma indústria, isso vai muito, mas muito além de só ligar uns cabos, sabe? Na verdade, é uma verdadeira batalha contra o próprio ambiente. Pensa só, água, poeira, impactos, corrosão, tudo isso está ali. Hoje, vamos mergulhar em como esses fatores, muitas vezes invisíveis, é que ditam as regras e, no fim das contas, definem o sucesso ou o fracasso de uma instalação. E ao olhar para uma planta como essa, um engenheiro não está vendo só um desenho técnico. Ele está vendo um campo de batalha. Cada máquina, cada corredorzinho, cada ponto de energia, tudo isso é uma posição estratégica que precisa primeiro ser alimentada com energia e depois ser defendida das ameaças do ambiente. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente garante que o coração dessa instalação, que é o sistema elétrico, não só sobreviva, mas funcione perfeitamente nesse lugar? Não é só fazer a luz acender, é garantir que ela nunca apague, não importa o desafio. Então, antes mesmo de sair pensando em qual cabo ou disjuntor usar, o primeiro grande desafio é entender a natureza do projeto em si. E um ponto-chave aqui é a flexibilidade. Pensa bem, uma indústria nunca está parada. As máquinas são trocadas, as linhas de produção mudam de lugar. Um bom projeto elétrico tem que ser esperto. Tem que prever isso para conseguir acompanhar essa dança sem precisar de uma reforma gigantesca e cara lá na frente. Bom, agora a gente entra no centro da questão, decodificar o ambiente. Entender isso que vai guiar todas as nossas próximas decisões. E essa frase aqui, que vem da nossa norma técnica, a NBR 5410, diz tudo. É simples. A instalação e o ambiente são uma coisa só. Se você ignorar um, pode ter certeza que está colocando o outro em risco. As normas, para facilitar, separam essas ameaças em categorias, que são as influências externas. Então a gente tem que se preocupar com a presença de água, de poeira, com a chance de ter impactos mecânicos, com substâncias corrosivas no ar e, claro, com a temperatura. Cada uma delas vai exigir uma solução diferente no projeto. Vamos começar então pela nossa primeira linha de defesa contra a água e poeira. A gente está falando do famoso código IP, que é basicamente um escudo invisível para os componentes elétricos. O código IP, que significa grau de proteção, é tipo uma língua universal na engenharia. Ele diz de um jeito bem objetivo o quanto uma caixinha ou a carcaça de um motor consegue se proteger contra a entrada de sólidos e de líquidos. E o legal é entender como ele funciona. São dois números, bem simples. O primeiro, de 0 a 6, é sobre a proteção contra sólidos. Um 2, por exemplo, impede a entrada de um dedo. Já um 6 significa que é totalmente à prova de poeira, não entra nada. O segundo número, de 0 a 8, é a proteção contra água. E aí vai desde umas gotinhas caindo em cima até a capacidade de ficar submerso. Só para a gente ter uma ideia, no escritório, um ambiente interno e controlado, um IP23 costuma dar conta do recado. Mas, numa área industrial, do lado de fora a história é outra. Ali, o mínimo do mínimo seria um IP54, que já protege contra poeira e respingo de água de todo lado. A diferença na construção é gigante. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Na esquerda, uma caixinha para uso interno, toda aberta. Na direita, um componente para a área externa, todo parrudo, selado com vedações. Uma escolha errada aqui pode causar um curto-circuito, uma falha de máquina ou, pior, um acidente grave. Mas a proteção não para em água e poeira, né? Numa indústria, as coisas, digamos, se esbarram. Então vamos falar da próxima camada de proteção, a armatura mecânica. E para isso existe o código IK. A função dele é medir o quão resistente um equipamento é a pancadas, a batidas, até a vandalismo. É literalmente a armadura do componente elétrico. Essa escala vai do IK00, que é nenhuma proteção, até o IK10. E cada nível desses corresponde a uma certa quantidade de energia de impacto que a gente mede em joules. Para ter uma noção, um IK10 aguenta o impacto de uma massa de 5 kg caindo de uma altura de 40 centímetros. É bastante coisa. Traduzindo isso para o dia a dia, um IK02 serve para aquela batidinha sem querer. Um IK7 já é para um corredor onde passa empilhadeira, por exemplo. Agora, o IK10, esse aí é para local público, onde infelizmente a gente tem que se preocupar com vandalismo. Certo, agora vamos falar de um inimigo que é silencioso, mas é terrível, a corrosão. E aqui, gente, a escolha do material certo é tão ou até mais importante que qualquer código de proteção. Pensa o seguinte, não adianta nada ter uma caixa IP68 toda vedada se o próprio material dela vai enferrujar e se desfazer com o tempo por causa da umidade, da maresia de uma área de praia ou de algum produto químico que está no ar. E as normas técnicas deixam isso bem claro. Dá uma olhada na tabela.
O alumínio, por exemplo, não pode ser enterrado direto na terra ou no concreto, porque a corrosão ia acabar com ele rapidinho. Já o cobre se dá muito melhor nessas situações. Errar nessa escolha aqui compromete toda a segurança e a vida útil da instalação. E claro, além do cobre, os engenheiros têm outras cartas na manga, como o aço galvanizado, o famoso aço inox e o aço cobreado. Cada um tem suas vantagens, seus custos e vai ser escolhido dependendo do tamanho da ameaça de corrosão. Bom, estamos chegando ao fim dessa análise. E a grande pergunta é: o que a gente tira de tudo isso? A verdade é que projetar uma instalação elétrica que dure é uma arte de equilibrar as coisas. É preciso seguir as normas, conhecer a fundo o ambiente e suas ameaças, e, claro, fazer tudo isso caber no orçamento. O objetivo final é sempre o mesmo: garantir segurança, confiabilidade e uma longa vida útil. E a gente termina com uma provocação para o futuro. As fábricas estão cada vez mais automáticas, o clima está cada vez mais imprevisível e extremo. Será que os padrões de proteção que a gente usa hoje vão dar conta do recado amanhã? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.